Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui estamos mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical, da nossa terceiro trimestre, que tem por título O Mover do Espírito Santo na Vida da Igreja. Agora nós vamos para a lição de número 4, que tem por título Batismo no e com o Espírito Santo. É importante, nós vamos aprender aqui sobre este batismo no Espírito Santo e com o Espírito Santo, palavras sinônimas e são a mesma coisa, é importante entender. Agora também nós vamos destacar sobre o batismo pelo Espírito Santo, que aí já é algo diferente, e nós vamos também aprender sobre isso. Então nós finalizamos a lição número 3, que falando sobre que Jesus explica sobre as características do Espírito Santo para o seu discípulo. Então, antes que Jesus fosse para o Pai, Jesus ele explica, né, as características desse outro Consolador que viria para substituir ele aqui na Terra. Então, qual era o objetivo de Jesus em explicar, né, sobre as características deste outro Consolador? Era mostrar para os seus discípulos que esse Consolador, o Espírito Santo, que viria, né, a pedido dele, de Jesus Cristo, e o Pai enviaria, teria as mesmas características que ele, teria os mesmos objetivos que ele, consolar, né, ensinar, guiar. Então, Jesus vai dizer para os seus discípulos, tirando assim a preocupação da mente deles, dizendo: fique tranquilo, porque o que vai vir em meu nome, ele fará as mesmas coisas que eu faço. Ele testificará de mim. Ele testificará da palavra. Então, que coisa maravilhosa. Aí Jesus vai dizer para eles: agora ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Observe que agora é um revestimento, né? Vai ser totalmente submerso. Enquanto no batismo pelo Espírito, sendo uma nova criatura, o crente é cheio, agora ele passa a ser submerso no revestimento, no batismo com o Espírito Santo. Então, nós vamos aprender sobre isso. No capítulo 1 de Atos, versículo 8, Jesus disse a ele, e vou ler aqui, vamos ler esse versículo, é muito importante nós ler, para nós ficar inteirado do que a Bíblia está verdadeiramente nos dizendo. Isso é muito importante. Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então observe, Jesus vai dizer: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão receber a virtude, o poder do Espírito Santo. Para quê? Para que seja testemunha, né, de Cristo. Ele diz assim: tanto em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito Santo, o objetivo é nos revestir de poder para capacitarmos para o serviço da obra do Senhor aqui na terra. Então vamos para a lição número 4, falando sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Agora observe, primeiro ponto, antes que nós adentrem na lição, nós precisamos entender o que é batismo. Isso é muito importante. O que é o batismo? O batismo ele fala de transição, né? Essa ideia da palavra grega, né, fala de transição, quer dizer, alguém, passagem, uma linguagem mais para que nós possamos entender. Então é alguém que passou, está saindo de um ritmo de vida para um novo começo, podemos dizer assim, começar de novo de forma totalmente diferente. É isso que dá a entender. Então, falando de batismo, o apóstolo Paulo diz que os hebreus que saíram do Egito foram batizados na nuvem Moisés, né, batizados nas águas do Mar Vermelho. Então vamos ler essa passagem, que é muito interessante. Vou ler o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 10 de 1 Coríntios.
vai estar escrito assim: ora, irmãos, não quero que ignores que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Observe, o batismo ele tem elementos, né? Podemos dizer, temos o agente do batismo, temos o batizador, né? E temos, que é o batizador, o agente, e também temos aquele que vai ser batizado, é o candidato, né? Que vai ser batizado. Então, veja que ele usa aqui três elementos importantes. Ele vai dizer assim: ora, irmãos, não quero que ignores que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Então tem aqui destacado os três, assim, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Agora observe que o versículo 1 diz assim: todos passaram. Então, falando aqui sobre a definição do batismo, que significa uma transição ou passagem, ele diz aqui: todos passaram. Então, a ideia do batismo aqui, só repetindo, é uma passagem, saindo de uma vida e recomeçando outra etapa. Então, observe que os israelitas, quando passaram o Mar Vermelho, eles começaram uma nova etapa. Miriam começa a cantar e dizer: só o Senhor é Deus, ao contrário dos egípcios que entraram no mar e foram mortos pelo mar. Então eles não foram batizados, foram mortos. Então aí entra a ideia do juízo, né? Não existe batismo de juízo, só para nós ter uma ideia. Nós não vamos adentrar nesse detalhe porque exigiria mais tempo. Então eles foram mortos. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 20 e 21, eu recomendo que leia alguns versículos anteriores para poder chegar aqui e entender o que Pedro estava querendo dizer. Pedro vai dizer que Noé foi batizado nas águas do dilúvio. 8 pessoas, né, escaparam e foram batizados nas águas do dilúvio. Então, capítulo 3, versículo 20 e 21, eu destaquei aqui, da sua primeira epístola. Então, olha aí a passagem, né? Pedro destaca que Noé foi batizado. Eles saíram de uma dimensão para outra dimensão, para um novo começo. Então, é igual a ideia do batismo nas águas. Quando você é batizado, que Paulo vai destacar em Romanos 6, que fomos sepultados com Cristo, né, e ressuscitamos com Ele, para sermos o quê? Uma nova criatura, né, um novo modelo de vida. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, portanto, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, olha só, passaram. E eis que tudo se fez novo, um novo recomeço. Essa é a ideia do batismo, transição. Então é importante nós saber disso aqui, para poder nós adentrar e falar acerca do batismo. Então nós aqui, de forma básica, né, nós temos uma pequena definição do que é o batismo e trouxe aqui uma definição bíblica, é isso que podemos dizer. Mas vamos lá. O nosso texto áureo está em Atos capítulo 2, versículo número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falarem ou que falassem. Então, veja que aqui Lucas vai destacar dizendo que naquele dia de Pentecoste todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Verdade prática, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. É o que nós lemos lá no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, né? E recebereis a virtude do Espírito Santo. Assim, é uma capacitação a mais na vida do crente para o serviço do Senhor na terra. Então, o batismo com o Espírito Santo ele é um revestimento. Por quê? O batismo pelo Espírito, nós vamos falar sobre isso aqui, ele precede o batismo no Espírito Santo, né?
Então, o batismo pelo Espírito é o próprio Espírito que nos enche. Então, podemos entender que nós fomos vestidos, esta camisa, sou vestido. Então, um crente que aceita Jesus como Salvador da sua alma, passa a ser uma nova criatura, ele passa a receber o Espírito. Este é um batismo simbólico, ele passa a ser cheio do Espírito. O Espírito Santo o batiza. Então, todo crente salvo tem o Espírito Santo. Então, ele é vestido, né? Quer dizer, ele passa a ser uma nova criatura. O crente uma pessoa sem Deus, melhor dizendo, ele está despido. Despido de quê? Da graça de Deus. Então, o Espírito Santo passa agora a encher ele desta graça, e ele passa agora a ficar vestido, quer dizer, uma nova criatura. Enquanto nós fomos ser batizados com o Espírito Santo, nós passamos agora a ser revestido, quer dizer, eu botei o paletó por cima da camisa, eu me revesti. Então ele passou agora a ser revestido de poder. Então vamos lá, nós vamos falar aqui no nosso, vou ler só aqui os objetivos específicos para nós ganhar tempo, diferenciar os batismos com o Espírito Santo. Segundo, explicar o significado de batismo. E o terceiro, explicar o propósito do batismo. Então vamos lá, meus irmãos. Aqui na nossa introdução, eu destaquei aqui o batismo no e com o Espírito Santo é concedido por Deus a pedido de Jesus para a sua igreja, no objetivo de lhes conceder reforço espiritual. Observe, né? Reforço espiritual. Então, só voltar aqui, quer dizer, uma capacitação a mais para todos aqueles que se disponibilizaram para o seu serviço. Para todos aqueles que se disponibilizaram para o seu serviço. Então, o objetivo é este. Então, por isso que nós temos o dever e a preocupação de buscar este batismo com o Espírito Santo, né? Isso não quer dizer que você não tem o Espírito Santo, eu já falei isso aqui, tem, mas buscar o revestimento de poder, né, para que esteja mais capacitado para o serviço da obra do Senhor aqui na terra. Isto é, para os que já são salvos em Jesus Cristo, né, e já têm o Espírito Santo em sua vida, quando na conversão passou a fazer parte do corpo de Cristo através do novo nascimento. João 3 e 5, que Jesus disse para Nicodemo, nascer da água e do Espírito. Né? Muito importante isso aqui, então nós precisamos buscar e entender, melhor dizer, que quem é salvo já tem o Espírito Santo, já foi sido cheio do Espírito Santo, já tem a pessoa do Espírito Santo em sua vida. Mas vamos para o primeiro tópico, batismo pelo Espírito Santo. Algo que vamos destacar aqui e entender o que é batismo pelo Espírito Santo, né? Então vamos lá. O batismo no e com o Espírito Santo são palavras sinônimas que querem dizer uma mesma coisa. Eu já falei isso aqui, né? Agora, o batismo pelo Espírito é algo distinto do batismo com o Espírito Santo. É algo distinto, né? O batismo pelo Espírito Santo precede o batismo com o Espírito Santo. Então, a palavra no Espírito Santo são a mesma coisa, né? Precede o batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, como queira chamar. Então, ela precede, né? O batismo pelo Espírito Santo acontece em um novo nascimento, em ser uma nova criatura. Então ele acontece aí, a partir do momento que o crente aceita Jesus como Salvador da sua alma. Ele acontece neste momento. Então nós destacamos aqui, segundo os Coríntios, eu até já já citei esse versículo, agora eu vou recitar, melhor dizendo, quando Paulo vai dizer, quem está em Cristo, portanto quem está em Cristo, nova criatura as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então observe que o versículo 18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Está no versículo
18. Então, observe que ele vai dizer, e tudo isto provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, esse batismo pelo Espírito Santo, passamos a receber, como já destacamos aqui, a partir da conversão. Então, o batismo pelo Espírito ocorre quando uma pessoa verdadeiramente passa a fazer parte do corpo de Cristo por meio da conversão. Então, está aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formado num corpo, que judeus, que gregos, que servos, que livres, todos temos bebido de um Espírito. Agora observe, isso aqui não está falando do batismo com o Espírito Santo, está falando do batismo pelo Espírito Santo. Como eu já destaquei aqui, batismo pelo Espírito ocorre quando uma pessoa verdadeiramente passa a fazer parte do corpo de Cristo, por meio da convenção. Então é o que Paulo vai destacar, que todos nós, mas assim, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Então quer dizer, aceitamos a Cristo, passamos a receber esse Espírito. Então nós fazemos parte do mesmo, nós somos do mesmo corpo, membros do mesmo corpo de Cristo. Então é isso que Paulo vai dizer, que somos todos, seja judeu, seja grego, seja de qual raça, seja de qualquer nação, podemos dizer assim, ele faz parte. Vou só ler aqui para nós, formando um corpo, que judeu, que grego, que servo, que livres, todos temos bebidos do mesmo Espírito. Então diz assim, formamos o mesmo corpo, pelo mesmo Espírito, pelo Espírito formamos o mesmo corpo. Então somos membro do corpo de Cristo. Então é importante, todos passam a receber o Espírito Santo por meio da convenção. Então batismo, o segundo ponto, batismo pelo Espírito Santo. Então, batismo no e com o Espírito Santo, nós trouxemos aqui fazendo uma diferenciação sobre o que é o batismo com o Espírito Santo e o batismo pelo Espírito Santo. Dando continuidade no segundo ponto, falando sobre o batismo pelo Espírito Santo. Então, todos aqueles que nasceram de novo têm o privilégio de ter o Espírito Santo em sua vida. A ênfase de Jesus aqui é a respeito do novo nascimento e que todo homem que pretende fazer parte do reino de Deus precisa nascer da água e do Espírito, quando ele fala com Nicodemo. Então, qual é a ênfase de Jesus aqui? É que todo homem, ele precisa, se ele quiser encontrar com Deus, ele precisa nascer de novo. Ele precisa ser uma nova criatura. Então, falando daquela ideia do batismo, que é uma passagem, é uma transição, então o nascer aqui para poder nós possamos receber e prosseguirmos numa nova vida, uma nova etapa, é preciso aceitar Cristo como Salvador da alma e nascer novamente para podermos receber o Espírito Santo, porque por isto a ideia do batismo pelo Espírito, que passou de uma vida totalmente sem Deus, agora passa a ter uma vida guiada por Deus, guiada pelo Espírito Santo. Então é uma transição, Isso é muito importante. Nós vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então vou adiantar, porque senão o vídeo fica longo. Então nós temos aqui o terceiro ponto do primeiro tópico: nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito, no Evangelho segundo João, é revelado um símbolo da ordem antiga da lei e seus rituais de batismo, trazendo o significado de purificação e limpeza. Então já havia na antiga aliança o ritual de batismo, trazendo a ideia de
purificação e limpeza. Então a pessoa, quando ele pecava, ele era lavado com a água da purificação. Então era uma espécie de batismo. Ele se limpava, se purificava, se limpava daquela velha prática para ter uma nova condução em Deus. Então João vem dizendo: eu vos batizo por arrependimento de pecado. Não é isso que João vai dizer? Quer dizer, a limpeza, a purificação. Mas após mim virá um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Lucas escreve dizendo: e fogo. Então isso é algo também que traz muita divergência de interpretação, porque o fogo ali é um agente do Espírito Santo, é um agente purificador do Espírito Santo, né, na vida do crente. Não que não se trate de juízo o fogo ali, mas não está falando de batismo de juízo como alguns pensam e falam, não é isto, né? O fogo ali fala de um agente purificador. É isto que nós temos que entender e aprender. Isso aqui também levaria tempo para nós chegar, adentrar mais sobre esse assunto. Mas como já definimos biblicamente o que é que o batismo significa, então nós já entendemos, né? Então não existe, é importante entender, essa ideia de batismo de juízo está descartada. Biblicamente não existe batismo de juízo. Existe morte eterna, né? E isso aqui levaria tempo para nós falar para os irmãos acerca dessa morte, porque não há passagem, né? Ali fica morto. Então os que vão ser lançados no lago de fogo, né, no juízo, não é batismo, vai ser lançado lá. E João destaca isso em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Morte, e ele chama isto de morte eterna, não de batismo. Então é importante entender, né, isso aqui. Então eu não vou adentrar nesse assunto, porque levaria um bom tempo só para nós entrar nesse assunto e discorrer sobre este tema. Mas vamos adentrar. É importante observar que Jesus veio para cumprir a lei, não para desfazer da lei. Mateus 5,17. Então está claro, e nós precisamos entender a ordem de Jesus representada pela água não foi destruir, e sim reconstruir. Não é? Sim trazer uma ideia de uma nova vida, de um novo nascimento, uma nova criatura. Então veja que Jesus pediu essa estalha mencionada por Jesus em Caná da Galileia, nas bodas de casamento, não foram destruídas. Essas talhas não foram destruídas, mas cheia, em cada uma das talhas, a água estava inserida em um novo contexto que trata de uma nova história, um vinho novo, não é isso? Uma nova vida em Cristo. Então, tudo que a Bíblia ela destaca tem um significado muito importante. É Jesus querendo nos dizer alguma coisa, né, por meio daquilo que ele está realizando. Então o objetivo ali é focado no homem, né, o que Deus ele pretende fazer com o homem. Isso é muito interessante. Então quando o Espírito de Deus passa a habitar no homem, logo após o novo nascimento, então é importante entender aqui, ele passa a habitar no homem logo após o novo nascimento. Não é que o Espírito está no homem, ele passa a convencer o homem, como estudamos na lição anterior. Ele convence o homem, que a ideia ali é a pessoa de levar a crer e aceitar. Então os irmãos observaram que essa é a ideia, é o significado da palavra convencer. Então vamos lá, adiantar aqui. Jesus chama a atenção de um grande mestre em Israel e diz para ele que era necessário nascer do Espírito. Nicodemos precisava começar de onde estava, mas a solução do seu problema só viria de cima, quer dizer, o nascimento do Espírito. Então ele precisaria recomeçar, né? Olha a passagem, né? A ideia do batismo. Então ele precisaria recomeçar, sair daquela vida antiga e começar uma nova vida. Só que a solução, só por meio do Espírito. O homem só, por si só, melhor dizendo, não dá conta de mudar de vida. Muito importante. Por isso que nós falamos dos três agentes do batismo, né? O batizador, né, é o agente do batismo, e o candidato,
e o batizador, que é o agente, né? E o elemento, melhor dizendo, que é a água, em outras ocasiões, o fogo também representa o elemento, podemos dizer, do batismo, né? Representa o elemento do batismo, que é o que João disse: batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então precisamos dos três elementos: Jesus, o batizador, como João disse, né? O homem é o que vai ser batizado, e o elemento ali é o fogo, que o Espírito Santo usaria, né, para revestir o homem de poder. Então, ou purificar, melhor dizendo, perdão, para trazer a purificação na vida daquele homem. Como nós falamos aqui, no Antigo Testamento a água era usada como símbolo de purificação e limpeza. Então o Espírito Santo precisa fazer uma limpeza na vida desse homem. Por meio de quê? Do fogo. Né? O fogo ali era o elemento que representava a purificação. Então eu creio que está dando para entender, né, de forma básica, rápida. Creio que está dando para os irmãos entender. Vamos aqui para o segundo tópico, porque está ficando longo o vídeo, definindo o batismo e a salvação. Então nós vamos destacar aqui sobre o batismo e a salvação. Entender que batismo não é salvação, mas o batismo é para os salvos. Então é importante nós entender isso aqui. Então o batismo é para quem já é salvo, para quem já tem o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, no caso. Segundo ponto, distinguindo o batismo da salvação. É importante lembrar que na conversão recebemos a vida da parte de Deus. No entanto, no batismo com o Espírito Santo, recebemos poder de Deus. Então, falando no assunto aqui sobre o batismo pelo Espírito e o batismo com o Espírito Santo. No primeiro, nós recebemos a vida de Deus por meio do Espírito Santo. No segundo, nós somos revestidos de poder. Terceiro, batismo e santificação. É outra coisa que nós precisamos entender, né? Batismo e santificação. É importante entender que o batismo com o Espírito Santo não é santificação, mas é para os santos. Então o batismo com o Espírito Santo, ele não é salvação, ele não é santificação, mas é para quem é santo. Então aí a ideia de nós entender que muita gente dizendo por aí que é batizado, que fala em línguas, porque a evidência do batismo com o Espírito Santo é as línguas estranhas, né? Aí alguém diz assim: eu sou batizado. É mentira. Quem nunca aceitou a Cristo, nunca santificou, nunca purificou sua vida, que é o que nós entendemos por meio do batismo pelo Espírito Santo, recebemos a vida de Deus, nunca recebeu a vida de Deus por meio do Espírito Santo, então não pode receber o batismo. Nunca recebeu. Essa é a ideia. Existe ali uma obra de engano, né? A obra do maligno. Então devemos tomar muito cuidado. Só os salvos em Cristo Jesus podem receber o batismo. Então nós podemos aqui destacar alguns pontos importantes sobre a santificação e o batismo. Sobre o que é santificação, por exemplo. Quando uma pessoa se converte ao Senhor, ela passa a ser abençoada de 4 maneiras distintas. Então ela passa a ser abençoada de 4 maneiras distintas. Primeiro, as quais são justificação, regeneração, adoção e a quarta bênção é a separação do crente e o mundo de engano, para que reflita nele a imagem de Cristo. Então observe, automaticamente, de forma instantânea, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos o que aqui? Então ele passa a ser abençoado de 4 maneiras. Primeiro, justificação. Fomos justificados por meio de Cristo, né? Regeneração. Cristo é quem nos regenerou, quem nos regenera. Adoção, quer dizer, fomos adotados, né? E passamos a ter direito de ser chamados filhos de Deus por meio de Cristo. Agora a quarta bênção é a que faz a aplicação de tudo isso na nossa vida, que é a santificação, e passamos a refletir a imagem de Cristo em nós. Então vamos lá aqui, ó. A justificação é o estado do crente considerado justo perante Deus. Esta é a ideia da justificação. É o estado do crente considerado justo diante de Deus. Quem o justifica? Cristo, né? A santificação é o processo de aplicar a justiça divina na vida pessoal do crente em Jesus Cristo.
Então, a santificação é quem faz a aplicação. Quer dizer, por isso que nós aprendemos que a santificação ela é progressiva. Né? O escritor, o sábio Salomão vai dizer assim que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Isso é a santificação da vida do crente. Então, a santificação, a santificação ela é o processo de aplicar a justiça divina na vida do crente. Então, vamos lá. A regeneração no crente é algo que concede o poder para resistir o pecado e glorificar a Deus. Então é a ideia aqui da regeneração. É algo que o crente recebe da parte de Deus, né, ou é concedida por Deus, é um poder concedido por Deus, melhor dizendo, para resistir o pecado e glorificar a Deus. Agora, olha só o que é que a santificação faz. A santificação é a aplicação deste poder nas vitórias diárias do crente. Então a santificação ela vai aplicando, né, este poder, ela vai fazendo a aplicação deste poder. Então alguém diz assim, eu sou regenerado, mas sem a santificação não há sinônimo de regeneração. Então a santificação ela faz a aplicação deste poder para que possamos vencer. Agora vamos lá, a adoção nos torna filho de Deus. A adoção nos torna filho de Deus. A santificação desenvolve a semelhança no caráter da vida do crente, demonstrando que somos parte da família de Deus. É a ideia da santificação aqui. Então, o batismo com o Espírito Santo é o revestimento e o derramamento de poder da vida do crente que já foi justificado, regenerado, adotado, né? E está se santificando a cada dia. Então, por isso que o batismo é para os santos. Vamos lá, meus irmãos? Terceiro tópico, propósito do batismo com o Espírito Santo. Qual é o propósito, né? Primeiro, qual a evidência do batismo? Aqui no primeiro ponto. A primeira evidência de que foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. É aqui a evidência, a primeira evidência. À luz das Escrituras Sagradas, o batismo é considerado um dom, uma dádiva de Deus para a igreja. Então, aqui no segundo tópico, trazendo uma definição as características do batismo, melhor dizendo. Então, veja que o batismo, a evidência do batismo é o falar em línguas. Então, à luz das Escrituras Sagradas, o batismo é considerado um dom. E nós destacamos aqui Atos 2, 38, 39. Então, 1 Coríntios 12, 1 a 11. Então, o batismo ele é um dom, é uma dádiva. Então, por isso que o batismo com o Espírito Santo, ele vem depois da salvação. É para os santos, não é para santificar, mas sim para quem já é santo, dando o revestimento de poder. Então, Deus nos dá como um dom. Então, falar em línguas também é considerado um dom. Então, vamos também precede os dons espirituais. Então, ele precede os dons espirituais, o batismo. Segundo o apóstolo Paulo, quando uma pessoa fala em línguas estranhas, essa pessoa edifica-se a si próprio espiritualmente. Então, o único dom que edifica o seu portador é o falar em línguas, o concedida pelo Espírito. Então, é o único dom que ele edifica o seu portador, é o falar em línguas estranhas, né? Os demais dons traz a edificação para a igreja. Então, isso é muito interessante. O professor possa estar entrando com mais detalhe, porque eu não vou aqui adentrar mais, porque o tempo é remido. Segundo ponto do terceiro tópico, falar em línguas, conforme a Bíblia Sagrada, quando o crente fala em línguas, é um meio pelo qual o crente fala direto a Deus, isto é, dimensionado pelo Espírito Santo, viu? Então, isso é importante destacar, que não é só chegar e aprender uma língua em qualquer lugar, é dimensionado pelo Espírito. Então, o batizado com o Espírito Santo, ele recebe o dom de línguas pelo Espírito Santo. Por isso que tem gente que ele não tem o dom de falar em línguas. Então, quer dizer, ele está falando direto a Deus, em um meio pelo qual o crente fala direto a Deus. Isto é, dimensionado pelo Espírito Santo. Ele fala a Deus
em linha direta. 1 Coríntios 14, versículo de número 2. Então, muito importante, tem mais coisa que nós poderíamos destacar, mas nós não vamos adentrar porque o tempo é remido. Uma capacidade para trabalhar. Então, veja que aqui o batismo também é considerado uma capacitação da parte de Deus na vida do crente. E nós passamos a receber, como já entendemos, é poder, é revestimento de poder. Então, nós já temos poder. Jesus disse para o seu discípulo: eu vos dou poder. Capítulo 10 de Mateus, né? Ele disse que deu poder aos seus escolhidos, né, para o serviço da obra do Senhor. Então ele já nos deu poder. Meus irmãos, que Deus abençoe, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Continue orando por nós, né? Continue orando pelo nosso pastor presidente, né, que tem uma responsabilidade sempre a mais em seus ombros. Que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor. E ore para que Deus continue abençoando a nossa escola bíblica dominical com seu conselho administrativo.